Vereador Reinaldo Júnior, eu quero contar com o apoio de Vossa Excelência e dos demais vereadores dessa casa. A gente está realizando agora uma modificação desse projeto para que no último domingo do mês de julho nós celebremos aqui na cidade do Recife o Dia do Católico. Não é um dia qualquer, presidente. Na verdade, nós somos conduzidos através de 3 pilares importantes: o magistério, a palavra de Deus e a sagrada tradição. E é isso que nos move para, nesse mundo, nós fazermos as vezes de Cristo Jesus, ser a luz de Cristo onde formos chamados. Celebrar o Dia do Católico aqui na cidade do Recife é bradar aos 4 cantos a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E mais que isso, é o trabalho que a igreja realiza através de cada fiel, de ir ao encontro das pessoas, sendo um instrumento e um canal de transformação de muitas vidas, de muitas famílias. E aí, vereador Reinaldo Júnior, eu queria a atenção de Vossa Excelência e dos vereadores para trazer alguns dados importantes, porque a Igreja Católica é hoje, no mundo, a instituição que mais toca a vida das pessoas. E eu me refiro à assistência social, à promoção da dignidade da vida das pessoas. Esses dados aconteceram ali no ano de 2023 e traz alguns pontos importantes. No campo da educação, vereador, a igreja administra aproximadamente 74.550 creches infantis, com cerca de 7.600.000 alunos, além de 102.455 escolas primárias, atendendo mais de 36 milhões de alunos. São mais de 52 mil escolas de ensino secundário, com mais de 20 milhões de alunos sendo assistidos, sendo acolhidos. Na área da saúde e da assistência social, as instituições totalizam cerca de 103.900 centros em todo o mundo, incluindo mais de 5.000 hospitais. 15.000, presidente, 566 lares para idosos ou pessoas com deficiência ou pessoas cronicamente doentes. Hoje é uma dificuldade gigante o poder público dar assistência de saúde a essas pessoas. São mais de 10.800 creches, mais de 3.000 centros de reabilitação social. Tudo isso realizado pela Igreja Católica no mundo. São estimativas que apontam que a igreja administra cerca de 26% das instalações de saúde no mundo. Claro que em determinados países. O que isso significa? Que mais de 1/4 das unidades de saúde não governamentais, segundo os estudos, segundo os dados estatísticos que envolvem fé e desenvolvimento, são realizados pela Igreja Católica. O trabalho da Igreja no ensino primário mundial representa cerca de 4,8% desse nível de ensino em termos de participação de mercado. No ensino secundário, cerca de 3,2%, e no ensino pós-secundário, cerca de 2,8%. Posso bater no peito e dizer com tranquilidade, presidente, ai do mundo se não fosse a Igreja Católica, a igreja que Cristo fundou. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, existe um texto interessante e importante para que cada vereador, para que cada um de nós acolha em nosso coração. Quem semeia com mesquinhez, colhe com mesquinhez.
Mas quem semeia com generosidade, colhe com generosidade. A palavra diz que a gente deve dar conforme decidir em nosso coração, sem pena ou constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. E aí há uma promessa importante, porque nós precisamos realizar tudo, presidente, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele promete para nós, Ele promete que pode nos enriquecer com toda espécie de graça, para que tenhamos sempre o necessário, mas que também possamos abençoar toda boa obra. Sabe o que é que falta à política hoje, presidente? Falta a presença de Deus no coração dos políticos. Não falta dinheiro, falta a vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. E se as pessoas olhassem para o Jesus, pelo menos, vereador Rinaldo Júnior, o Jesus histórico, que há pouco nós conversávamos ali, se olhassem pelo menos para a atuação do Jesus histórico, nós viveríamos tempos diferentes. Hoje nós passamos pelas ruas e vemos pessoas vivendo em situação degradante, e isso não incomoda mais a sociedade, presidente. O ser humano é tratado hoje literalmente como lixo. Nós damos mais importância ao ovo da tartaruga, porque é crime ambiental inafiançável, do que a vida humana. E eu estou aqui nessa caminhada para defender a vida desde a concepção até o seu fim natural. A ciência, presidente, gasta milhões pesquisando, buscando encontrar vida em Marte, mas despreza a vida humana. E é a igreja que nos impulsiona e nos direciona a sermos a luz de Cristo nesse mundo. E aos políticos de forma objetiva. É a presença de Deus que vai impulsionar cada um de vocês a fazer da política um dom de servir. A sentir as dores, as angústias, os medos, as aflições de cada pessoa, como se fosse sua própria aflição, seu próprio medo, sua própria angústia. E aí nós viveremos um mundo diferente. É por isso que nós propusemos aqui o Dia do Católico. Não é só para celebrar em si a figura, a pessoa daquele que se declara cristão católico, mas é impulsionar, aplaudir, incentivar aquilo que a Igreja Católica realiza. O amor de Deus para a vida das pessoas, porque só dessa forma, presidente, nós viveremos tempo diferente. Mas eu passo a parte e escuto com atenção o vereador Rinaldo Júnior. Vereador Felipe Alecrim, diante de mais nada, eu quero dizer a Vossa Excelência que esse projeto conta com o meu voto. Instituir o Dia do Católico no calendário municipal do Recife. Nós temos algo em comum. Talvez temos várias coisas em comum, mas isso nós temos demais. Somos temente a Deus e temos uma fé inabalável no nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que mais pregou o amor na face da terra. Talvez o amor, talvez não, com certeza o amor é o maior dos sentimentos, dos ensinamentos que Jesus Cristo nos deu. Mas eu, vereador Felipe Alecrim, eu quero também ter o seu apoio. Quando o nosso mandato, ou algum outro mandato, propor um projeto de lei que coloque no calendário municipal da cidade do Recife, por exemplo, o dia do macumbeiro, do candomblessista, do ubandista. São religiões que no seu culto também tem o amor a Jesus Cristo, o único Senhor. Eu tenho uma história com as religiões afros, que vem da minha família, que me dá muito orgulho. E por muitas vezes nesse parlamento, a gente encontra diversas pessoas ainda, alguns por preconceito, outros pelo gosto ruim, de virar as costas,
para uma religião tão importante. Conta com o meu voto. Eu vou votar no dia do católico, porque eu sei da importância, sei que o seu mandato nessa tribuna aqui representa muito bem os interesses da comunidade cristã e católica do município da cidade do Recife. Sempre escuto falar sobre Deus, Papai do Céu e Igreja Católica. Me ensina muito, inclusive, quando esse tema é abordado. Mas eu quero, do fundo do meu coração, pedir a Vossa Excelência, em especial, que quando for abordado esse tema aqui na Câmara, de a gente aqui colocar em pauta o dia, por exemplo, do candomblé, eu possa contar com seu apoio também, que é uma religião que a gente também cultua muito, Jesus Cristo. Muito obrigado, terá meu voto, votarei sim. Obrigado, vereador Rinaldo Júnior. Preciso dizer algo importante para Vossa Excelência. Jesus nos criou para a liberdade. E por isso é muito importante a fidelidade, a verdade que nos é apontada, que nos é revelada por Cristo Jesus. Todo e qualquer vereador pode contar com qualquer voto do nosso mandato, desde que ela coadune com a verdade que é revelada por Cristo Jesus, porque nós somos chamados, vereador, a viver o exercício da misericórdia, mas também a viver o exercício da justiça. Hoje as pessoas querem customizar a palavra de Deus e às vezes até assumir o lugar de Deus, estabelecendo o que deve e o que não deve ser feito, o que acreditar ou o que não acreditar. Eu sou conduzido, vereador, sempre à luz do magistério, da palavra de Deus e da sagrada tradição. Mas eu passo a parte para dar tempo de ouvir, embora eu tenha o tempo dobrado, porque sou autor do projeto de lei, a vereadora Cida Pedrosa. Obrigada, vereador Felipe Alecrim. Eu não podia deixar de vir aqui. Eu professo, né, o meu catolicismo de formação, mas também eu faço parte de uma construção católica que acredita na interreligiosidade. Então, da mesma forma que eu vou votar aqui pelo Dia do Católico, eu faço as palavras de Rinaldo Júnior minhas. Eu gostaria de ver votado aqui o Dia do Candomblecista, o Dia dos Juremeiros, o dia que já tem, né, o Dia dos Evangélicos, porque eu acho que todas as religiões, se vêm de paz. Tem uma coisa que os orixás dizem, né? Se for de paz, entre, né? Então, todas as religiões, se for de paz e de amor, elas levam, né, à espiritualidade. Então, assim, eu vou votar no seu projeto e gostaria muito de ver essas outras religiões representadas e gostaria muito de ver um projeto meu que está na casa aprovado, que é a separação do Estado das religiões, porque eu tenho muita clareza de que o Estado tem que ser laico. Ele não pode ser influenciado nem por a minha religião, a sua religião, nem por nenhuma religião. Então, quando eu tenho um projeto aqui na casa para aprovar o Dia do Estado, do município laico, né, o Dia do laicismo do Estado, é muito nesse sentido, de que a gente não tenha o Estado sendo utilizado pelas religiões, seja qualquer que seja a religião. Nós temos que respeitar todas elas. Eu tenho que respeitar os candomblecistas, os jurameiros, eu tenho que respeitar os evangélicos e todos os outros têm que respeitar a minha religião católica, porque o caminho da paz leva a Deus. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Acolho a vossa parte. Quero apenas lembrar que o Estado ele é laico, mas não é laicista, não é inimigo da religião. Eu não sei se, inclusive, a senhora estava atenta, mas eu trouxe aqui uma pequena porção daquilo que a Igreja Católica realiza no mundo. Ai do mundo, literalmente, se não fosse a Igreja Católica.
A Igreja Católica chega aonde por muitas vezes o poder público não consegue chegar. A Igreja Católica, de modo específico, toca e transforma a vida de muitas pessoas e de muitas famílias. Agora é preciso entender, vereadora, que existe uma regra. E essa regra é estabelecida por Cristo Jesus. E às vezes a gente quer abrir mão dessa realidade. A igreja é conduzida, repito, pelo magistério, pela sagrada tradição e pela palavra. E esses pilares nos impulsionam a enxergar o mundo na nossa concepção com o olhar de Deus. Ali é revelação divina. Então nós somos levados a conduzir o nosso mandato, a nossa família, a nossa visão de mundo, a partir dessa realidade que também precisa ser respeitada. Infelizmente, a gente vê muito hoje ataques às igrejas. Tanto que nós aprovamos aqui a cristofobia. Tantas fobias são narradas e usadas, inclusive, como pautas políticas. Mas hoje, muitos católicos e evangélicos são agredidos por declarar, por professar a sua fé. Eu vou repetir, nós somos chamados a viver a liberdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque é simples, vereador Reinaldo Júnior, Cida Pedrosa. Basta pensar no dia que vocês querem, basta propor e basta contar com o voto da maioria que o projeto vai acontecer. É a mesma liberdade que cada um tem também de votar contrário à Igreja Católica. Nós vivemos numa democracia. Mas não podemos esquecer que a maioria dos brasileiros se declaram cristãos. E que por isso, de forma óbvia, as leis, as condutas, o caminhar da sociedade sempre serão pautados pelos valores cristãos. O que é que nós não podemos? Nos declarar cristão e ainda por cima católico e ser a favor do aborto e ser a favor da legalização das drogas. São verdades que não podem fazer parte da vida daqueles que se declaram cristãos católicos. E não é esse mandato ou vereador que está dizendo isso. É a própria doutrina, é o magistério, é a sagrada tradição. E falo isso com tranquilidade. Então, presidente, caminhando para o final do meu discurso, quero aqui falar do meu orgulho de ter o meu mandato consagrado a Nossa Senhora, ela que nos envolve, nos cobre com o seu manto sagrado e que nos leva ao coração de Jesus. E Ele que é o autor de todas as graças, vai a cada dia derramando bênção e graça para que nós sejamos pessoas melhores, porque não há, viu, presidente, perfeição em ninguém. Ninguém é perfeito. O que nós precisamos é caminhar para fazer aquilo que Jesus deseja e espera para cada um de nós. Jesus diz assim: esforçai-vos por seu marido, uma esposa, um vereador, um trabalhador melhor. Alguém que faça as vezes de Jesus nesse mundo. Por isso eu agradeço a todos os vereadores por abraçarem essa pauta, por reconhecerem o trabalho que a Igreja Católica realiza, pelo respeito à liberdade de profissão de fé de cada um e de modo específico da minha profissão de fé, porque foi o amor de Cristo, o desejo de Cristo Jesus que me trouxe a viver esse segundo mandato e que pauta a política que nós realizamos. Faço um registro mais uma vez que nós temos aqui na cidade do Recife um dia para aplaudir, para reverenciar, para enaltecer os católicos, aqueles que se declaram integrantes da igreja que Cristo fundou, aqueles que buscam fazer a diferença no mundo, que buscam ser imitadores de Cristo Jesus. E uma verdade para encerrar, presidente: para aqueles que se declaram cristãos, é importante lembrar
que Jesus é o nosso Deus e que, portanto, nós devemos nos deixar conduzir pela sua vontade, por aquilo que ele estabelece como verdade. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado, presidente.